Boa tarde, amigos. Todos sejam muito bem-vindos a esse nosso momento da irradiação, do final da tarde, do grupo Francisco de Assis. Vamos começar esse nosso momento com a nossa prece habitual, rogando ao Pai muita sabedoria para enfrentarmos as dificuldades da vida, mas tendo a certeza que estamos protegidos, iluminados pelas bênçãos do Pai, desse amigo Jesus, do Francisco de Assis, que nos protege, que nos ilumina sempre. Mas a gente agradece também a Bezerra de Menezes, patrono da comunhão, essa comunhão que nos acolhe, que nos trata, né? Nos trata, nos ensina. Então, que a paz de Jesus possa estar conosco a partir desse momento, que assim seja. Bom, amigos, hoje nós estamos seguindo nesse livrinho aqui, que é Fonte Viva, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, e ele tem uma mensagem muito linda que fala, sigamos a paz, né? E tem lá no 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, fala, busque a paz e siga, né? E o Espírito Emmanuel vem comentando que há muita gente que busca a paz, e eu pergunto, vocês buscam a paz? Eu busco, todos os dias eu busco a paz, todos os dias, né? Todos os dias eu quero estar na paz, né? Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Quer dizer, às vezes a gente busca e ela fica até chega na nossa porta, mas seguir, dar prosseguimento a essa paz que é nos ofertada a todo momento, é muito complexo, né? Porque basta assim o vento bater de um lado que a gente que não é do lado que nós queremos, para a gente já desestruturar. Basta no trânsito um carro uma moto passar e buzinar, avisando que ela está passando, ela não quer que você saia do caminho, ela avisa, olha, dá licença que eu vou passar, né? Para a gente já ficar nervoso e aquela tranquilidade, aquela serenidade, que paz é essa serenidade aqui do coração, nada nos atormenta, mas para a gente se atormentar. Aí ele continua falando que companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, por ela. Então, realmente, nós queremos a tranquilidade de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, nós desejamos por todos os meios e suspiram por ela. Interessante que essa tranquilidade, às vezes, por a gente querer muito ela e suspirar por ela, como diz o nosso amigo Emmanuel, o Espírito Emmanuel, às vezes nós entramos até num modo de nos comportar que não seja o ideal, não é caridoso, por quê? Porque eu quero tranquilidade. Às vezes, por querer tanta tranquilidade, eu me isolo das pessoas. Isso é certo? Não é. Isso não é. Porque eu entro no egoísmo, que eu quero ficar só, né? Eu querer essa tranquilidade e achar que o meu afastamento das pessoas, somente as pessoas que eu não acho tão simpáticas, né? Ou de uma situação que eu tenho que enfrentar e eu acabo deixando de lado, isso tudo nos traz muita inquietação. Então, para que eu deseje uma tranquilidade, para que eu suspira por ela, em várias posições da nossa vida, a gente tem que ter um outro comportamento. Ele fala que, contudo, expulsando-na de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dados solicitadas. Quer dizer, eu entro numa tranquilidade porque eu estou solicitando do Senhor alguma coisa. Quando eu consigo, eu saio daquele estado que eu construí para que eu tivesse a tranquilidade. Exemplo simples e pode ser até pobre. Por exemplo, eu estou numa aflição muito grande por vários problemas meus, e eu vou orar, porque me falaram que a oração vai me tranquilizar, vai me trazer calma. E eu oro, eu vou na comunhão, eu vou na missa, eu faço qualquer coisa,
e pedindo a Deus para que me dê tranquilidade, né? Que eu quero muito estar tranquila, eu quero muito, não quero mais aquela perturbação. Então, eu uso de todos os meios legais para que a tranquilidade me atinja. A espiritualidade vai me ajudar. Quando eu consigo, quando as dádivas solicitadas que eu consigo, eu esqueço, eu acho que eu estou bem demais, que não precisa, mas aí eu volto tudo de novo, entrar naquele furacão, naquela dificuldade toda, naquele descontrole, naquele desequilíbrio, né? E ele fala que este pede a fortuna material. Às vezes a gente pede, acreditando ser ela portadora da paz ambicionada. Pois então, a gente muitas vezes, um minuto, por favor. Muitas vezes nós achamos que o dinheiro vai nos trazer tranquilidade, vai nos trazer paz, vai me asserenar. E às vezes o dinheiro me traz uma confusão, uma confusão. Eu não sei, aí todo mundo, vocês podem, que vai, estão me assistindo, pode falar assim, ah, mas isso é, quem é Ruth está ficando louca, dinheiro é bom demais. Nós não estamos falando daquele dinheiro que está regrado, aquele dinheiro que dá para eu pagar as minhas coisas, que dá até para eu comer uma pipoca, que dá para eu fazer alguma coisa. Esse é o controle. Mas às vezes a gente quer muito. E quando nós queremos muito, a gente começa a esbanjar, a ficar miserável com as coisas. Nós não compramos, mas queremos tudo para nós. Nós não temos limite. Nós achamos que nós podemos comprar até as pessoas com alguma coisa. Eu tenho um conhecido que ele vai nas festas, que é servida pelos garçons, às vezes é um casamento, um aniversário. Sabe o que ele faz? Ele chama o garçom, porque às vezes o garçom demora. Ele chama o garçom e pega, passa um dinheiro, olha, de novo, aqui, espera aí, alguém tentando entrar aqui, e passa, põe na mão do dinheiro, o dinheiro na mão do garçom, no bolso, ó, você nos atende prontamente. Então, aquela mesa vai ser regada de tudo que tem na festa, sem esperar por garçom. Quer dizer, ele tem dinheiro, então ele acha que ele pode fazer isso, desrespeitando os outros convidados que estão lá e que estão esperando a vez que chega as coisas na mesa deles, né? Então, o dinheiro, às vezes, é muito difícil, né? Então, pede a fortuna material, acreditando que seja portadora da paz que eu quero. Todavia, eu falei para vocês que todavia é perigoso, né? Com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Adorei esse gastar com simplicidade. Quer dizer, não vai gastar absurdo, não vai gastar, né? Gastar daquilo que precisa. Pode até comprar uma roupa melhor do que comprava antes, mas tudo muito regrado, né? Outra pessoa, outros roga a bênção do casamento, né? Queria muito achar alguém. Hoje a gente fala casamento, mas às vezes fala, nossa, eu queria achar uma pessoa que eu pudesse amar, que eu pudesse me dar bem, que pudesse ser aquela companhia ideal. E pede, pede, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira ou do companheiro que o pai lhe confiou. É interessante, a gente pede muito um companheiro, uma companheira, para que a gente possa desfrutar da vida ao lado de alguém, ter alguém para conversar, ter alguém para participar dos acontecimentos da vida. É tão bom, né, quando a gente encontra, mas o que que acontece? Eu acabo, acho que não, que ele é uma pessoa que tem que fazer as minhas vontades, né? Não sou irmão ou irmã daquele companheiro, porque, queira ou não, nós somos irmãos, né? Mesmo que seja alguém que afetivamente está relacionada conosco, né? Então, o pai trouxe aquela pessoa, né? E acaba sendo, a gente não dando aquele valor e não tendo consideração. E quando há esse casamento que nasce os filhos, a gente pediu também esses filhos, rogamos por eles. Quando eles chegam, nós não somos aqueles pais que a gente tanto queria ser,
Então, ele continua falando, perdendo-se em exasperações de toda sorte, confusão de toda sorte. E isso, amigos, porque a gente quer seguir a paz, tá certo? Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em alguma atividade, né? Que a gente publica, que a gente quer exercer publicamente, mas quando a gente consegue essa confiança, essa tarefa expressiva, né? É, e que a gente às vezes tem uma popularidade em função da tarefa que nós pedimos, é, a gente acaba não se comportando de acordo com aquilo que deveria acontecer dentro daquele título daquele emprego, daquela posição que eu fui abençoada, que eu pedi tanto, né? A gente fala, eu queria passar tanto num concurso para tal lugar e tal. Quando a gente passa, a gente é o maior verdugo daquelas pessoas que estão ali, ao invés de ser aquela pessoa amigável, eu orei muito, pedi muito, mas também esforcei muito. E quando veio, né, a gente não sabe ser o irmão de caminhada, né? Não sabe entender que cada um tem suas dificuldades, a gente exige deles um comportamento que às vezes é até difícil deles terem. E aí o Espírito Emmanuel vem falando, paz não é indolência do corpo, não é aquela coisa, aquela preguiça, é saúde e alegria do espírito. Saúde e alegria do espírito. Às vezes o corpo até está adoecido, mas o espírito está saudável, né? O espírito está alegre. Então, paz é isso, amigos. Paz, tem gente que está em paz com a doença terminal, gravíssima. Tem gente que está em paz com um ente querido seu que desencarnou, mas ele está em paz. Aí ele fala assim que, se é verdade que toda criatura busca a paz a seu modo, cada um busca a seu modo, né? Não tem uma regrinha, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, que você vai ter a paz. Não, cada um vai saber o que tem que fazer para que ela tome conta do nosso ser, né? Então, o seu modo é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os compromissos e os propósitos do Senhor na posição em que nós encontramos. Então, olha que tal coisa interessante, né? A legítima paz é o equilíbrio dos meus desejos. Eu não posso não desejar nada, eu tenho que desejar alguma coisa, eu quero desejar crescer, ser melhor, ser caridoso, ser abençoado, fazer meu trabalho corretamente, ser digno daquele propósito meu, né? E os propósitos do Senhor. O Senhor falou: olha, você aí dá conta de fazer isso? Você está pedindo que quer alguma coisa, que quer ter essa paz, onde você se encontra? Então, eu vou favorecer para você. Eu quero dessa forma e dessa forma. Esse é o propósito dele, porque ele nos conhece. Então, ele vai dar aquilo que nós mais sabemos fazer, e a gente fica numa preguiça, querendo uma paz de graça, querendo até que o outro traz a paz para nós. Então, isso, onde nós nos encontrarmos e como nós vamos estar, a gente pode conseguir, sim. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, quando nós recebemos aquele trabalho da espiritualidade, né, que ele deu para que a gente pudesse efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor da nossa elevação e aprimoramento. É o que nós falamos lá no começo. Às vezes, é-me dada a oportunidade, é-me fornecido o trabalho, porque Jesus, a espiritualidade, confia em mim. Ela confiou esse trabalho à minha pessoa, né? Então, eu tenho que usar essa oportunidade. Eles não vão mandar telegrama, o telegrama nem existe mais, né? Um WhatsApp, olha, compareça em tal lugar, porque Jesus mandou falar que é para você, que tem uma vaga para você. Não, não vai mandar.
A gente vai saber quando a gente deve ser útil, quando a gente deve aproveitar as oportunidades, usar as oportunidades em favor do nosso crescimento e aprimoramento. Quantas oportunidades nós temos de ser caridosos? E somos? Às vezes não. A gente, às vezes, escolhe para quem a gente quer ser caridoso. Mas Jesus mandou que a gente fizesse para aquele ali. Botou aquele no nosso caminho. E sabe, às vezes, onde que nós encontramos ele? Dentro da nossa casa. Não se de lá fora, não. Ele está lá em casa mesmo, né? Então, vamos pensar que essas oportunidades nos fazem elevar espiritualmente e aprimorar. Aprimorar. E aqui ele fala assim, disse Paulo, busque a paz e siga. Ai, que coisa bonita, né? Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. Muito bonito. Eu não tenho paz se eu não tenho esse Cristo dentro de mim. Se tiver só a Ruth, não vai ser bom, não vai ser bom. Eu preciso que esse Cristo faça morada para que eu possa, os exemplos dele possam refletir em mim e eu passar para frente. Ele sempre falou isso, né? Então, dentro de qualquer situação em que estejamos situados e situados, em qualquer lugar. Não, vou fazer isso se eu estiver dentro da casa espírita, se eu estiver na igreja. Fora daquilo, nada disso. Lá, quando eu estou no bem bom, no passeio, que alguém chega perto, que precisa, ou que eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa, não, estou de férias, estou aproveitando. Ninguém é de fé. Todos nós não somos de ferro, a gente ainda usa essa expressão, né? Então, dentro de qualquer situação que estejamos situados. E a forma de integração da nossa alma com Jesus é invariável. A nossa integração com Jesus, ela não vai variar para menos ou para mais. Não, hoje eu estou bem com ele. Não, estou bem integrada com ele. Não, mas hoje eu não estou, amanhã eu não vou ficar. Não, ela é sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí, Jesus já disse, nega-me, negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É eu sair do meu comodismo, da minha zona de conforto, para seguir Jesus. Tomar minha cruz, eu venho com aquilo que eu tenho. O que eu tenho serve, o que eu tenho é o que ele quer, né? E sem essa adaptação do nosso esforço, sem eu ter esse esforço de aprendizado, de aprendiz humano, nós somos aprendiz humano. Todos os dias nos é dado uma situação para a gente fazer o exercício. Eu quero fazer um exercício de ser mais atenciosa. Deus vai me colocar os exercícios difíceis para ser atenciosa. Não vai ser fácil, não. Ele vai me fazer e vai esperar. Deixa eu ver se ela consegue. Aí eu consigo um pouquinho, ele não desiste de mim. Ele me dá outro exercício, porque eu estou pedindo, porque eu quero ser atenciosa, eu quero ser justa. Então, ele me dá exercícios onde eu vou apresentar essa justiça que eu estou querendo. Né? Eu acho tão lindo isso, sabia? É sem, é, sem, sem essa adaptação do nosso esforço de aprendiz humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, bom, sem essa adaptação do nosso esforço de aprendiz humano, se eu não me adapto a esse impulso renovador do Mestre Divino, ao invés da paz, sabe que nós teremos sempre, né? Ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Quer dizer, se eu não faço tudo isso, olha, nada é dado para nós de graça. Nós vamos rogar e vamos pedir a paz. E ele vai nos dar um monte de exercícios que vai nos levar a termos paz. Mas se eu não pego esses exercícios e se não faço ele direitinho, se eu não tenho a devida paciência, se eu não pensar, eu quero fazer isso porque eu quero renovar, eu quero ser melhor, o que vai acontecer? Eu vou ter paz ao invés da paz?
vai nascer o quê? Vai nascer guerra, vai nascer insatisfação. Guerra é Emmanuel que põe tão assim, grande. Eu não vou ter satisfação de falar, olha, como eu fiz, como eu estou bem, como eu estou em paz. E, às vezes, até um não me traz paz, sabia? Eu sempre falo sim, 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 mas aquele sim que não me traz uma tranquilidade. Mas o dia que eu tenho a oportunidade de uma situação X que eu não concordo, eu falo, não, não é desse jeito, eu fico muito bem, muito bem. E eu estar bem, eu estar em paz. Então, amigos, essa é a lição de hoje e que fiquemos em paz. Então, vamos fazer a prece do Pai Nosso para que a gente saia daqui nesse finalzinho de tarde, daqui a pouco é o início da noite, com muita paz, com muita paz. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós vamos tentar perdoar aquele que nos ofendeu, e não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo mal, que assim seja. Amigos, uma boa tarde, uma boa noite e uma manhã repleto de muita luz, de muita paz para todos nós, que assim seja.